Anti-Düring, Friedrich Engels. Parte 2. Economia política. Capítulo 8. Capital e mais-valia. Conclusão. Segundo o ponto de vista do Sr. Marx, o salário representa apenas a remuneração do tempo de trabalho que o operário emprega realmente para tornar possível a sua existência. Basta para isso um pequeno número de horas. Todo o resto da jornada de trabalho, quase sempre muito prolongada, fornece um excedente em que está contido o que o nosso autor chama mais-valia, ou, para falar em linguagem comum, o lucro do capital. A abstração feita do tempo de trabalho, que numa fase qualquer de produção já está contido nos instrumentos de trabalho e nas matérias-primas, este excedente da jornada de trabalho é a parte do empreiteiro capitalista. A prolongação da jornada de trabalho é, em consequência, pura exploração em proveito do capitalista. Assim, segundo o Sr. Düring, a mais-valia não passa do que comumente se chama rendimento ou ganho do capital. Vejamos o que diz Marx. À página 195 de O Capital, mais-valia é explicada pelas palavras postas entre parênteses em seguida a estas: juros, lucro, renda. À página 210, Marx dá um exemplo em que aparece uma soma de mais-valia de 71 shillings, sob as diversas formas em que ela é repartida. Dízimo, taxas locais e impostos, 21 shillings. Renda territorial, 28 shillings. Lucros e juros do fazendeiro, 22 shillings. Mais-valia total, 71 shillings. À página 587, lê-se ainda: o capitalista que produz a mais-valia, isto é, que subtrai diretamente aos operários uma quantidade de trabalho não pago que ele realiza em mercadorias, é o primeiro a apropriar-se dessa mais-valia, mas não é o seu último proprietário. Ele é obrigado a reparti-la, em seguida, com capitalistas que exercem outras funções no conjunto da produção social, tais como o proprietário territorial, etc. A mais-valia divide-se em várias partes que se destinam a diversas categorias de pessoas e se revestem cada uma de uma forma especial, independentes umas das outras, tais como lucro, juros, ganho comercial, renda territorial, etc. No livro 3, trataremos dessas formas modificadas da mais-valia. E assim em muitas outras passagens. Ninguém se exprimiria com mais clareza. Em todas as ocasiões, Marx aproveita todas as oportunidades para insistir que não se deve absolutamente confundir sua mais-valia com lucro ou ganho do capital, que este, por contrário, é uma forma secundária e quase sempre uma simples fração da mais-valia. Quando o Sr. Düring pretende que a mais-valia de Marx é, para falar a linguagem comum, o lucro do capital, o que se pode concluir em face disso, uma vez que todo o livro de Marx gira em torno da mais-valia? Só há duas hipóteses. Ou ele não sabe o que diz, e nesse caso é de uma impudência sem igual, pretendendo fulminar uma obra cujo conteúdo essencial ignora, ou conhece esse conteúdo e comete voluntariamente uma falsificação. Mais adiante, o Sr. Düring escreve: o ódio venenoso com que o Sr. Marx cultiva essa ideia de conceber a exploração é bastante compreensível, mas pode-se sentir uma cólera ainda maior e reconhecer ainda mais plenamente o caráter essencial à forma econômica fundada sobre o trabalho assalariado, sem admitir a tendência teórica que se exprime na doutrina marxista da mais-valia. Segundo o Sr. Düring, o sentido bem-intencionado, mas teoricamente errado de Marx desperta nele um ódio venenoso pela exploração. Sua paixão, moral em si, reveste como consequência de sua falsa tendência teórica uma expressão imoral, manifestando-se em ódio ignóbil e torpemente venenoso, ao passo que a ciência definitiva e rigorosa do Sr. Düring
se exprime por uma paixão moral maravilhosamente nobre, por uma cólera moralmente superior em sua forma e, além disso, quantitativamente superior àquele ódio venenoso, por ser uma cólera mais poderosa. Mas deixemos o Sr. Düring deleitar-se em sua própria contemplação e vejamos onde tem suas verdadeiras raízes essa cólera potente. Uma pergunta se nos depara, continua ele. Como os patrões em concorrência conseguem valorizar constantemente o produto pleno do trabalho e, dessa forma, o sobreproduto, elevando-o muito acima das despesas normais de fabricação, conforme indica a proporção a que já nos referimos, entre o excesso de produção e as horas de trabalho? Não se achará resposta a essa pergunta na doutrina de Marx, pela simples razão de que nessa doutrina não há lugar para tal pergunta. O caráter de luxo que reveste a produção fundada sobre o trabalho assalariado não é sequer abordado seriamente, e a organização social, com seu caráter vampírico, não é de modo algum reconhecida como fundamento derradeiro da escravidão branca. Pelo contrário, é preciso, segundo Marx, que o elemento político e social seja sempre explicado pelo elemento econômico. Vimos, porém, pelas passagens acima citadas, que Marx não pretende absolutamente que o sobreproduto seja, em todas as circunstâncias, vendido, na média dos casos, ao seu pleno e justo valor pelo capitalista industrial, que dele se apropria em primeiro lugar, como supõe o Sr. Düring. Marx diz expressamente que o lucro comercial também constitui uma parte da mais-valia, e em tais circunstâncias, isto só é possível se o fabricante vender seu produto ao negociante, abaixo de seu valor, cedendo-lhe assim uma parte de seu espólio. Feita como aí está, a pergunta na verdade não pode nem mesmo ser encontrada em Marx. Feita em termos racionais, ei-la. Como a mais-valia se transforma em suas formas e modalidades, lucro, juros, ganho do comerciante, renda territorial, etc. E esta questão Marx promete, sem dúvida, resolvê-la no livro 2 de O Capital. Mas se o Sr. Düring não podia esperar pacientemente pelo aparecimento do segundo volume de O Capital, poderia ter examinado com mais cuidado o primeiro volume. Neste, poderia ver, afora as passagens já citadas, a página 323, por exemplo, que, segundo Marx, as leis imanentes da produção capitalista agem no movimento exterior dos capitais como as leis imperativas da concorrência, que é a forma sob a qual se revelam à consciência do capitalista individual como os seus motivos propulsores. Que, por conseguinte, uma análise científica da concorrência não é possível senão quando se discerne a natureza íntima do capital, do mesmo modo que o movimento aparente dos corpos celestes só é perceptível aos que conhecem o seu movimento real, imperceptível aos sentidos. Sobre isto, Marx mostra, por exemplo, como uma lei determinada e concreta, a lei do valor, se manifesta num caso determinado no campo da concorrência, e ali exerce sua força propulsora. Bastava isto para fazer compreender ao Sr. Düring que a concorrência representa papel capital na repartição da mais-valia, e com um pouco de reflexões, estas indicações dadas no primeiro volume seriam, com efeito, suficientes para fazer reconhecer, pelo menos em suas linhas gerais, o caminho que segue a mais-valia para transformar-se em suas diferentes formas ou modalidades. Mas para o Sr. Düring é justamente a concorrência o empecilho absoluto que se ergue ante a compreensão do problema. Ele não chega a perceber como patrões concorrentes podem constantemente elevar tão acima do custo natural de produção o produto integral do trabalho, nele incluído, portanto, o sobreproduto. Mais uma vez, tornamos a encontrar aqui o seu conhecido rigor de investigação, que na realidade é simples negligência. Para Marx, o sobreproduto, como tal, não entra absolutamente nos gastos da fabricação, é a parte do produto que não custa nada ao capitalista. Se os patrões concorrentes quisessem vender o sobreproduto ao preço de suas despesas naturais de fabricação, nada mais teriam a fazer senão dá-lo de presente. Mas não nos retardemos nestes detalhes micrológicos. Não estariam os patrões concorrentes valorizando diariamente o produto do trabalho acima do custo natural de produção?
Segundo o Sr. Düring, os gastos naturais de fabricação consistem no dispêndio de trabalho ou de força, e esta pode, em última análise, medir-se pelo dispêndio em alimentos, uma vez que na sociedade atual eles consistem no dispêndio real de matérias-primas, instrumentos de trabalho e em salários realmente investidos, pondo-se à parte a tributação, isto é, o lucro ou sobrecarga imposta ao produto tendo uma espada na mão. Ora, todos sabem que na sociedade em que vivemos, os patrões concorrentes não vendem suas mercadorias de acordo com o valor das despesas naturais de fabricação, mas que de fato lhes acrescentam uma sobrecarga, que é o lucro, e com efeito, de ordinário, o obtêm. A pergunta com que o Sr. Düring julgava de um sopro jogar por terra todo o edifício da teoria de Marx, como fez Josué nos tempos bíblicos com as muralhas de Jericó, essa pergunta pode ser feita também no que se refere à teoria econômica do Sr. Düring. Vejamos a resposta que ele dá. A propriedade do capital, diz ele, nada significa praticamente e não pode ser realizada em valor se nela não estiver encerrada ao mesmo tempo o poder indireto sobre a matéria humana. O produto deste poder é o lucro do capital, e a grandeza desse lucro dependerá, portanto, da extensão e da intensidade do exercício de poder. O lucro do capital é uma instituição política e social, cuja ação é mais forte do que a da concorrência. Os patrões nesse terreno atuam como classe, e cada um, em particular, mantém sua posição. A cada modalidade dominante de economia corresponde necessariamente uma taxa determinada de lucro do capital. Infelizmente, continuamos a não saber como os patrões concorrentes conseguem vender constantemente o produto do trabalho por quantia superior aos gastos naturais de fabricação. Não é possível que o Sr. Düring faça tão pouco caso do seu público a ponto de querer enganá-lo com a frase "o lucro do capital está acima da concorrência", como em seu tempo o rei de Prússia estava acima da lei. A manobra graças à qual o rei de Prússia se entronizou sobre a lei é bastante conhecida. A manobra graças à qual o lucro do capital consegue se entronizar por cima da concorrência e ser mais forte do que ela é justamente o que o Sr. Düring devia fazer-nos conhecer e o que ele se recusou obstinadamente a explicar-nos. Não é bastante dizer-se que os patrões nesse terreno atuam como classe e que cada um deles sustenta sua posição. Ele não quererá nos fazer crer sob sua palavra que basta que uma coletividade haja como classe para que cada indivíduo mantenha sua posição. Os membros das corporações da Idade Média, os nobres franceses em 1789, agiram, como sabemos, resolutamente como classe, mas longe de manter sua posição, foram levados à morte sem possibilidade de resistir. Também o exército prussiano, em Jena, atuando como um conjunto longe de garantir as suas posições, teve de abandonar o campo e, embora parcialmente, teve também de capitular. Não nos poderemos contentar, igualmente, com a certeza de que em cada regime dominante de economia, o lucro do capital é, até certo ponto, uma necessidade. O que justamente se procura esclarecer é a razão pela qual se verifica esse fenômeno. Não avançamos ainda nenhum passo quando o Sr. Düring nos faz esta comunicação. O império do capital surgiu relacionado ao domínio sobre a terra. Uma parte dos trabalhadores agrícolas, servos, emigrando para as cidades, transformaram-se em operários industriais e acabaram por converter-se em material fabril. Após a renda territorial, o lucro do capital constituiu-se como uma segunda forma da renda possessória. Embora façamos abstração do que esta afirmação tem de historicamente inexato, ela não deixa de ser uma simples afirmação e contenta-se em assegurar por várias vezes o que justamente deve ser explicado e demonstrado. Não podemos, portanto, chegar senão a uma única conclusão, a de que o Sr. Düring é incapaz de responder à sua própria pergunta. Como os comerciantes concorrentes conseguem vender constantemente o produto do trabalho por quantia superior às despesas naturais de fabricação? É incapaz, pois, de explicar a origem do lucro. Só lhe resta decretar, numa palavra, o lucro do capital é o produto da violência, o que, aliás, se ajusta perfeitamente ao artigo 2 da Constituição Social de Düring: a violência distribui. É muito bonito de dizer, mas então outra pergunta nos acode. A violência distribui o quê?
É preciso que haja alguma coisa a distribuir, sem o que, até a mais onipotente das violências, com a maior boa vontade do mundo, nada poderia distribuir. O lucro que os patrões concorrentes embolsam é algo bastante sólido e palpável. A violência pode arrebatá-lo, mas não produzi-lo. E o Sr. Dewing, que se recusa obstinadamente a explicar-nos como a violência arrebata o lucro do capitalista, responde com um silêncio de túmulo quando se lhe pergunta: donde ela o tira? A quem nada possui, o rei declara livre de tributos. Onde não há nada, são inúteis todas as violências. Do nada, nada vem, e muito menos o lucro. Se a propriedade do capital não significa praticamente nada e não pode transformar-se em valor caso não se verifique, ao mesmo tempo, um constrangimento exercido sobre a matéria humana, uma primeira pergunta nos acode: como a riqueza do capital conseguiu adquirir esse poder de constrangimento? Questão que não resolvem de modo algum as poucas afirmações históricas citadas linhas atrás. E logo uma segunda: como se transformou esse poder em exploração do capital, isto é, em lucro? E uma terceira: de onde sai esse lucro? Podemos examinar a doutrina econômica de Düring sob o aspecto que quisermos, e não avançaremos sequer um passo. Para o Sr. Düring, todos os fenômenos condenáveis, o lucro, a renda territorial, os salários de fome, a servidão dos trabalhadores, se reduzem a uma expressão apenas: a violência, sempre a violência. E a poderosa cólera do Sr. Düring, como nada consegue explicar, volta-se contra a violência. Vimos, em primeiro lugar, que invocar a violência é uma escapatória torpe que nos faz passar do terreno econômico para o terreno político e é incapaz de explicar um único fato econômico. Em segundo lugar, ela não explica a origem da própria violência, e isto muito prudentemente, pois, do contrário, chegaria a concluir forçosamente que todos os privilégios sociais e toda a violência política têm sua fonte nas condições econômicas, no regime de produção e de troca encontrado em cada sociedade. Experimentemos ainda arrancar alguns esclarecimentos sobre o lucro, esse profundo e inexorável fundamentador da economia. Talvez o consigamos nas suas explicações sobre o salário, a página 158. O salário do trabalho é o preço da manutenção da força de trabalho e, primeiramente, aparece como base da renda territorial e do lucro do capital. Para compreendermos claramente as condições que imperam nesta matéria, examinemos historicamente a renda territorial e o lucro do capital sem salário, isto é, as condições de trabalho nos regimes de escravidão ou de vassalagem. O fato de que o escravo, o servo ou o trabalhador assalariado tenham de ser alimentados concorre apenas para que se estabeleça uma distinção quanto ao modo de determinar o custo de produção. De qualquer forma, porém, o produto líquido obtido pela exploração da força de trabalho constitui a renda do patrão. Vê-se, pois, que, embora tenhamos a mesma forma de renda possessória, o interessante e perenista é explicar a origem do lucro do capital. O custo de produção compreende os gastos em armas, em material de exploração e os gastos em manutenção da força de trabalho, mas isto não nos diz nada sobre o lucro do capital. Para tal caso, haveria que saber por que o produto líquido obtido pela exploração da força de trabalho constitui a renda do patrão. No caso, o próprio produto líquido não pode ser inexorável fundamentador, pois vemos inclusive que supõe o pagamento do salário, que é inconcebível sem o lucro do capital. Ainda, à página 189, lemos na expressão renda possessória a síntese dos dois tipos de renda, a renda territorial e o lucro do capital. E conforme a página 178, o que caracteriza o lucro do capital é a apropriação de uma parte essencial do produto da força de trabalho. Sem a correlação do trabalho sujeito direta ou indiretamente a uma ou outra forma, o lucro do capital é inconcebível. E a página 174, o salário nunca é mais do que o pagamento que deve, de um modo geral, assegurar ao trabalhador a sua manutenção e a possibilidade de perpetuar a sua espécie. E, por fim, a página 195, o que é destinado à renda possessória é necessariamente perdido para o salário e, inversamente, a parte do rendimento geral que se destina ao trabalho é fatalmente perdida para a renda possessória. O Sr. Düring é uma verdadeira caixa de surpresas. Na teoria do valor e nos capítulos que se seguem, até e inclusive a teoria da concorrência, ou seja, da página 1 à página 155,
Os preços das mercadorias, ou valores, se dividiam em: primeiro, custo natural, ou valor da produção, a saber, despesas com matérias-primas, instrumentos de trabalho e salário; segundo, sobrecarga, ou valor de distribuição, tributo que a classe monopolista impõe de espada na mão. Essa sobrecarga, conforme já vimos, em nada pode alterar a distribuição da riqueza, porquanto dá com uma das mãos o que toma com a outra, e que, além disso, pelo que o Sr. Düring nos informa de sua origem e conteúdo, nasce do nada, e, portanto, consiste também de nada. Nos 2 capítulos seguintes, que tratam das espécies de renda, ou seja, da página 158 à página 217, não se cuida mais de tal sobrecarga. Em vez disso, o valor de todo o produto do trabalho, de toda a mercadoria, divide-se agora em 2 elementos. Primeiro, os gastos de produção, nos quais também está contido o salário pago, e segundo, o produto líquido obtido pelo desgaste da força de trabalho, que constitui a renda do patrão. Esse produto líquido tem uma fisionomia bastante conhecida, que nenhuma tatuagem nem nenhuma arte de disfarce podem esconder. Para compreender com perfeita clareza as condições que reinam nessa matéria, compare o leitor os trechos do Sr. Düring que acabamos de citar, com os trechos anteriormente citados de Marx a respeito do sobretrabalho, do sobreproduto e da mais-valia, e logo descobrirá que, à sua maneira, o Sr. Düring copia diretamente aqui o Capital. É o sobretrabalho, sob uma forma qualquer, seja a da escravidão, da servidão ou do trabalho assalariado, que o Sr. Düring reconhece ter sido a fonte de rendas de todas as classes dominantes até o dia de hoje. Esse trecho é tomado à passagem de O Capital, página 277, por nós citada já várias vezes. O capitalista não inventou a mais-valia, etc. O produto líquido que constitui a renda do patrão, nada outra coisa não é senão o excedente do produto do trabalho sobre o salário, que apesar de seu disfarce em pagamento, deve, de um modo geral, segundo ainda o Sr. Düring, assegurar ao trabalhador o seu sustento e a possibilidade de perpetuar a espécie. Como poderia operar-se a apropriação da parte essencial do produto da força de trabalho, a não ser porque, como em Marx, o capitalista subtrai ao trabalhador mais trabalho do que lhe é necessário para reproduzir os meios de existência consumidos por este último, isto é, porque o capitalista força o operário a trabalhar mais tempo do que lhe é necessário para substituir o valor do salário pago. Como seria possível, a não ser por meio do prolongamento da jornada de trabalho, além do tempo necessário para reproduzir os meios de existência do trabalhador? É a isso que Marx denomina de sobretrabalho, e é igualmente o que se oculta em Düring sobre a expressão de desgaste da força de trabalho. O produto líquido, que retorna ao patrão, nada mais é do que o sobreproduto e a mais-valia de Marx. A não ser pela inexatidão de sua formulação, em que a renda possessória de Düring difere da mais-valia marxista. De resto, o Sr. Düring tomou a expressão renda possessória, Besitzrente, de Rodbertus, que já reunia a renda territorial e a renda do capital, ou lucro do capital, sob a expressão comum de renda, de maneira que o Sr. Düring não teve senão que acrescentar a palavra possessória. 8. E para que nenhuma dúvida subsista sobre o plágio, o Sr. Düring resume à sua maneira as leis relativas às variações de grandeza do preço da força de trabalho e da mais-valia, expostas por Marx no capítulo 15 de O Capital, dizendo que aquilo que cabe à renda possessória está perdido para o salário, e vice-versa, reduzindo, pois, as leis concretas e tão substanciais de Marx a uma tautologia vazia, porquanto não é preciso dizer que de uma quantidade de água dividida em 2 partes, uma não pode crescer sem que a outra diminua. O Sr. Düring chegou assim a se apropriar das ideias de Marx, de tal maneira que faz desaparecer inteiramente o caráter científico rigoroso no sentido das disciplinas exatas, que se encontra certamente na exposição de Marx. Não podemos, portanto, deixar de admitir que a extraordinária algazarra feita contra o capital na história crítica e a poeira que faz redemoinhar sobre a famosa questão surgida a propósito da mais-valia, que o Sr. Düring teria melhor não levantar, uma vez que ele próprio não a pode resolver, não podemos deixar de admitir, dizíamos, que tudo isso não passa de um estratagema de guerra, de uma hábil manobra para esconder o plágio grosseiro de Marx cometido pelo Sr. Düring no curso de economia.
o Sr. Düring tinha com efeito todas as razões do mundo para prevenir os seus leitores contra o estudo dessa barafunda que se chama O Capital do Sr. Marx, contra os produtos bastardos da fantasia histórica e lógica, as ideias confusas, as manias hegelianas, etc. A Vênus, da qual este fiel mentor procura desviar a juventude alemã, ele a tinha ido buscar nas terras de Marx e a tinha posto em surdina para seu próprio prazer. Cumprimentemo-lo por esse produto líquido obtido utilizando a força de trabalho de Marx e pela luz particular que a anexação da mais-valia marxista sob o nome de renda possessória de Düring lança sobre os motivos de sua falsa e obstinada afirmação, além disso repetida em 2 edições, de que Marx entendia por mais-valia somente o lucro ou o ganho do capital. E assim, somos levados a elaborar o quadro dos resultados a que chega Düring, da maneira seguinte, com os termos do próprio Düring, segundo o ponto de vista de Düring. O salário representa apenas a remuneração do tempo de trabalho durante o qual o operário realmente trabalha para tornar possível a sua existência. Basta para isso um pequeno número de horas. Todo o resto da jornada de trabalho, quase sempre muito prolongada, fornece um excedente, em que está contida o que nosso autor chama de renda possessória. Abstração feita do tempo de trabalho já contido em uma fase qualquer da produção, nos instrumentos de trabalho e nas matérias-primas relativas, esse excedente da jornada de trabalho é um puro ganho do capitalista, arrancado da exploração. O ódio venenoso com que o Sr. Düring cultiva essa ideia a respeito do fenômeno da exploração é bastante compreensível, mas o que não se compreende nitidamente são os meios pelos quais ele pretende alcançar sua cólera poderosa.